noite. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas. Sejam muito bem-vindos os que estão ao vivo, os que vão assistir a gente daqui a pouquinho. Esse programa existe porque vocês estão aqui. Esse programa é para vocês. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. E boa noite a todos. Muito obrigado por estarem mais uma vez conosco e esperamos que possamos todos nós juntos estudar um pouco mais e aprender um pouco mais de tudo isso que a doutrina maravilhosa nos traz. É isso, Ana Lu? Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Que bom que estamos juntos. Mais uma noite aí para o estudo da doutrina espírita. E vamos lá, né? Vamos aprender mais um pouquinho. E não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, que isso é muito importante para a rádio, para o programa. Boa noite, Maria Isabel. Maria Isabel já está aí, ó. Boa noite, Bel. E vamos lá, começar o nosso trabalhinho. Ana Lúcia, faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Meus queridos irmãos, amigos de jornada material e espiritual, vamos encher os nossos corações de amor para que o Mestre Jesus possa nos auxiliar nesta noite. Que possamos abrir não somente as portas do nosso coração, mas as portas dos nossos lares, para que Jesus harmonize cada cômodo, cada irmão que habita conosco, e que esta noite possa ser uma noite em que nós aproveitemos para receber mais esclarecimentos, para nos fortalecermos, para aprendermos mais um dia a separar o joio do trigo. Benfeitores espirituais, agradecemos a oportunidade de estudo, a oportunidade que temos de nos equilibrarmos através deste humilde trabalho. Que Jesus possa abençoar a todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Gente, quanta honra! O doutor da lei está conosco. Boa noite, Gustavo. Olá, Gustavo. Quanto tempo? Há tempos o Gustavo não aparece, né? Oi, Gustavo. Seja bem-vindo. E vamos lá. Vamos estudar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. E nunca é o suficiente falar sobre o Livro dos Espíritos, porque é um livro muito rico. Além de ser a primeira obra de Kardec, que Kardec escreveu, né, sobre a doutrina, ele serviu de base para os outros 4 livros do Pentateuco: Gênesis, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e Céu e Inferno. E por isso, estudar o Livro dos Espíritos facilita o entendimento dos demais livros da doutrina, não só a obra básica, como todos os outros livros espíritas. E é uma obra bastante dinâmica, composta por perguntas, respostas, então flui muito fácil a leitura e o estudo, né? Mais que a leitura.
E isso tudo nos ajuda a compreender melhor os ensinamentos do Mestre Jesus, as leis do Pai. São 1019 respostas que os Espíritos nos deram para que nós pudéssemos compreender melhor esses ensinamentos tão importantes para o nosso dia a dia, para a nossa evolução. E a partir desse pontapé inicial surge a doutrina dos Espíritos. E a doutrina é ditada pelos Espíritos, por isso que tem esse nome, e tendo como líder desse trabalho o Espírito da Verdade. E como toda novidade tem seus adeptos e tem seus contraditores, como já se era de esperar, o Espiritismo também teve seus adeptos contraditores, não foi diferente. E na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec ele se preocupa em elucidar algumas objeções que foram levantadas na época dele. E algumas dessas objeções é a divergência na linguagem dos espíritos, né? Porque os contraditores alegavam que o vocabulário, as construções das frases, os termos usados variavam muito de qualidade entre um espírito e outro. E aí Kardec ele explica que, sendo os espíritos muito diferentes entre si, né, entre um e outro, assim como nós também somos, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista de conhecimentos, é claro que a mesma questão ela pode ser respondida de formas diferentes. E aí ele cita, né, um exemplo, que um sábio não daria o mesmo conselho que um ignorante. Faz todo sentido, né? Então, por isso que é importante sabermos qual é o tipo de espírito com o qual nós estamos fazendo a sintonia. Isso é importante, até pela resposta do espírito, o nível de você ver da construção das frases, da elaboração e dos conselhos que são dados, a gente consegue perceber se o espírito é mais evoluído, se é menos evoluído e se vale a pena aquela sintonia ou não. Porque os espíritos mais evoluídos, eles estão mais em harmonia com as leis divinas. E os menos evoluídos são aqueles que ainda pensam na vingança, no contraditório, na briga, independente de qual tipo de briga seja, né? Se seja mental, verbal, física, mas enfim, ainda estão ligados a esse tipo de demanda. E Kardec ele nos aconselha que, se queremos ter respostas sérias, na verdade não foi nem Kardec, foram os espíritos, né? Devemos igualmente ser sérios. Então, se a gente quer uma resposta séria, devemos ser sérios, compromissados, para que a sintonia seja feita. E também ele nos aconselha a nos mantermos estudando sempre, para que os espíritos superiores não nos abandonem. Assim, aí dá o exemplo também, né, de como o professor abandona um aluno negligente. Então, para que nós não sejamos esse aluno negligente na nossa evolução, na verdade, não é especificamente da doutrina, mas a doutrina nos dá uma boa base. E uma das objeções também, que alguns reclamavam, que a linguagem de determinados espíritos não pareciam dignas, né, de uma elevação atribuída a seres sobrenaturais. E aí já começa a nossa primeira questão. Porque a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que não há nada de sobrenatural. Tudo é muito natural. E essa comunicação existe desde que o mundo é mundo. Só que, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo melhor como essa comunicação funciona e vamos desmistificando. Então, é tudo muito natural. Nós podemos até não ter o conhecimento geral, aquele conhecimento daquelas coisinhas, como funciona, mas isso não torna as coisas sobrenaturais. A pessoa pode desconhecer como funciona a comunicação, mas isso realmente não a torna sobrenatural. Continua sendo natural como sempre foi. E, em segundo lugar, nós devemos nos lembrar que os espíritos pertencem a diversas ordens da evolução, diversas categorias, diversos patamares. Então, somos, após a desencarnação, exatamente aquilo que nós fomos em vida. Nós não nos tornamos cultos, de moral ilibada, santos, né, entre aspas, só porque desencarnamos. Nós desencarnamos exatamente, né, do jeito que nós estávamos no momento da desencarnação, é como nós vamos acordar lá do outro lado, na verdadeira vida.
E a partir dali, sim, dependendo do nosso esforço, nós vamos evoluir, vamos melhorar em todos os sentidos. É da mesma forma que quando nós estamos encarnados, nós precisamos de estudo, de dedicação, de esforço para que nós possamos dominar determinados assuntos. A mesma coisa é desencarnado. Precisa de esforço, dedicação, estudo para dominar determinado assunto, ou seja, evoluir naquele assunto, no nosso caso, a moral e a inteligência também, né? Então, por isso, nós precisamos estudar sempre, vigiar sempre e orar sempre. Estudando o Livro dos Espíritos é o tema de hoje do programa Viver no Mundo, número 174. Zé Mauro. É isso aí. Esse maravilhoso livro, né? O Livro dos Espíritos. E eu trouxe para o nosso papo de hoje o capítulo 9 da Lei de Igualdade, as questões de 817 a 822, que tratam da igualdade dos direitos do homem e da mulher. É um tema muito especial, importante e muito discutido nos dias de hoje, né? Então, acho que é legal a gente ver isso sobre a ótica espírita. E por isso mesmo, né, por existir toda essa evolução, desde aquela época em que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que o primeiro foi em 1857, até os nossos dias, né, muita coisa aconteceu e essa discussão toda que existe hoje no nosso ambiente, no mundo atual, nós precisamos contextualizar, entendermos, indo até aquela época para trazermos aos dias de hoje os ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos, mas lembrando que os espíritos, eles não poderiam falar conosco naquela época da mesma maneira exatamente que poderiam falar hoje. Mas como todos os ensinamentos da espiritualidade, eles são profundos e eternos, necessitando apenas de meditação, de interpretação adequada a cada era da humanidade, né? Eles sempre estão valendo, podemos dizer assim. E Kardec, diante de uma sociedade bastante diferente da que temos hoje, ele já inicia com uma pergunta muito importante, que é se perante Deus são iguais e teriam os mesmos direitos o homem e a mulher. E eles respondem simplesmente o seguinte: Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Pronto, não precisava falar mais nada, né? Mas eu vou trazer lá a questão 115, também, do Livro dos Espíritos, que diz assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E a resposta dessa questão, ela é bem grande, mas não diz em momento nenhum que Deus criou espíritos homens e espíritos mulheres. E é bom lembrar também da questão 200 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos têm sexo. E eles respondem: não como nós entendemos, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Ora, essa questão já nos traz a lembrança de que o espírito pode reencarnar homem ou mulher, conforme a necessidade da sua programação, né, da reencarnação, e o que for necessidade para a sua evolução. Então, nós não somos homens ou mulheres, nós estamos homens ou mulheres, cada um nessa encarnação. Qualquer um de nós já pode ter vindo encarnado no outro sexo, e é muito provável, ou poderá ainda vir futuramente, conforme a nossa necessidade de evolução. Se for evoluir mais como homem, acertar na sua reencarnação, você virá como homem. Se for mulher, virá como mulher. Nós costumamos falar muito, né, assim, nós sabemos que podemos vir ricos numa encarnação e pobres na outra, empregados numa reencarnação e patrões na outra. Mas não falamos muito em vir homem numa reencarnação e mulher na outra, né? E por que será? Será que é preconceito? Pois é. Mas nós precisamos passar pelo processo de aprendizado de todos os sentimentos para evoluir, né? E tem sentimentos que são exclusivos na intimidade do homem
e outros são exclusivos na intimidade da mulher. E, na verdade, não há como, não é tão simples de entender o sentimento do outro, de explicar o que é o sentimento. O nome está dizendo, precisa se fazer sentir. E para ter essas vivências específicas, né, se nós não conseguirmos absorver, ter a sensibilidade suficiente, passaremos por ambos os sexos nas várias reencarnações. E somente o espírito puro, evoluído, esse sim, ele conhecerá todos os sentimentos em si. Ele tem todos os sentimentos nele. E para verificarmos, por incrível que pareça, gente, já houve no passado época em que os teólogos, religiosos e filósofos chegaram a discutir se a mulher teria alma. Vejam como nós viemos de uma tradição bem machista, né? E nós lembramos, na época de Jesus, ainda que é o nosso modelo e guia, como as mulheres ainda eram postas em segundo plano, principalmente com relação à opinião, participação importante na sociedade, né? Lembramos de Madalena, que ao ser considerada por Jesus, a Jesus aceitá-la no grupo, como mais um membro, o mestre chega a ser questionado, inclusive, por Pedro. Mas, mestre, ela é uma mulher. E Jesus responde, pois ela conhece muito mais da lei do que muitos de vocês. E ela, Madalena, foi considerada entre as mulheres do Evangelho a maior conversão, né? Tanto que a primeira aparição de Jesus após o Calvário foi a ela. Mas com a civilização e a evolução da humanidade, né, essa situação veio ao longo dos tempos mudando. E na nossa próxima parte aqui do nosso estudo, eu vou entrar no livro Da Manjedoura a Emaús, de Wesley Caldeira. Muito interessante, que ele tem um capítulo sobre as discípulas. Ana Lu. Vamos lá, comigo. Vamos conversar sobre o capítulo 10, e o título é Das Ocupações e Missões dos Espíritos. E eu vou trazer inicialmente a questão 558. Olha, hoje ninguém vai poder dizer assim, o livro dos Espíritos dá uma preguiça de ler, nós estamos aqui facilitando, hein? Então é a oportunidade aí de todo mundo abrir o livro dos Espíritos e ir estudando junto com a gente. Então, a questão 558, a pergunta é a seguinte: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar-se pessoalmente? E a espiritualidade respondeu que concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Essa questão é muito interessante e ela desconstrói a crença daqueles que acham que eles irão chegar no plano espiritual e eles ficarão sem fazer nada. Então, todo mundo aí pensa que vai ficar lá sentadinho na nuvem, né? Olhando para o nada. Tem gente que fala, não vejo a hora, né? Chegar nos céus, né? Vou poder descansar. Lamento informar, mas esse descanso aí que vocês criaram na cabeça de vocês não existe. Então, é bom já começar a se habituar desde agora a pegar no pesado, né? Para não chegar lá e não tomar nenhum choque. Então, nos ensina o Evangelho de João 5. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Quando a gente escuta isso, a gente não pode nem pedir descanso. Então, a ação dos espíritos superiores, ela é intensa e constante. Os espíritos puros, que são os espíritos de primeira ordem, eles possuem como característica a superioridade moral e intelectual, pois eles já percorreram todos os graus da escala evolutiva. Não agem como a gente, que quer escolher quando, onde. Eles não. Eles estão sempre prontos para servir a Jesus e ao Criador.
Miramês nos traz uma questão que ela é muito interessante. Ele nos diz assim: eles não têm mais o que resgatar, esses espíritos puros, evoluídos. Não existem em seus caminhos as provas que as criaturas enfrentam na Terra para o devido despertamento das qualidades espirituais que todos possuímos. O trabalho os motiva para a alegria, como prazer na cooperação ao Pai que a tudo comanda. Esses espíritos da confiança de Deus, sob o comando de Jesus, obedecem às ordens do Mestre, que as recebe diretamente de Deus e o espraia na terra. Quando se trata de servir neste orbe, quando partem para outros mundos, o comando é do guia espiritual daquelas regiões. Quando a gente lê essa explicação do Miramês, a gente observa que na obra do Criador, tudo é dinâmica. Nada é parado, nada é para depois. Sempre tem movimento, o movimento do trabalho, o movimento do servir. E que perfeição é a espiritualidade quando está agindo, quando está trabalhando na obra do Criador. E nós podemos, lembrar que todos nós temos um anjo guardião, todos nós temos amigos espirituais que diariamente nos dão esta prova. Quando eles estão nos acompanhando, quando eles estão acompanhando algum acontecimento aqui no nosso orbe, a gente sabe que nada está largado, que tudo tem a mãozinha ali dos benfeitores espirituais ajustando, como um quebra-cabeça, um enorme quebra-cabeça. E eles vão juntando as pecinhas até que tudo fique em ordem. Vamos na questão 559. A questão 559 ela é assim: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Olha nós aí. E a espiritualidade nos disse: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes, do pedreiro, como o arquiteto? Então, nós fazemos parte dessa engrenagem. Aqui somos nós, esses espíritos imperfeitos. E às vezes muitos vão falar: mas eu sou imperfeito, como eu posso auxiliar? Tenham certeza de que aí dentro há algo muito precioso que às vezes você nem sabe. Há um talento que está adormecido. E a doutrina ela é tão maravilhosa que ela vem nos incentivar a nós utilizarmos os nossos talentos. Então, mesmo os seres, os espíritos imperfeitos, Deus também dá uma incumbência, dá uma oportunidade para nós trabalharmos com as nossas possibilidades. Não há ninguém que vai falar: eu não posso fazer isso. Talvez isto você não possa fazer, mas uma outra tarefa você esteja apto a fazer. Nós vamos auxiliar a nosso favor, para a nossa progressão espiritual. E aí a gente pensa assim, quando a gente tiver dúvida: mas onde eu posso ajudar? Uma vozinha íntima vai falar para você onde você pode ajudar. E a gente lembra assim, por exemplo, um professor universitário vai pedir para um aluno do primário realizar um cálculo complexo? Não. Então, a tarefa que vai chegar para nós é uma tarefa que nós podemos, sim, executar. Questão 560. Tem atribuições especiais cada espírito? E a questão nos diz que todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Olha que maravilha, que campo amplo nós temos de poder conhecer, de aumentar o nosso conhecimento. Em pensar que tem pessoas que têm preguiça de aprender, né? Então, os espíritos, eles não têm atribuições especiais. Não há nada de especial para cada um. Fomos criados simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos que nos diz isso. E nós vamos progredindo de acordo com os nossos feitos. Lembrando que, de acordo com a questão 116, também do Livro dos Espíritos, nenhum espírito se conservará
eternamente nas ordens inferiores. Todos se tornarão perfectíveis, é a perfeição relativa. Mas nós só vamos adquirindo as nossas características mais puras, mais evoluídas, se nós fizermos a nossa parte. Com você, Luzia. Essa é a parte mais difícil, a nossa, que depende do nosso esforço. Vamos lá. Outra objeção também que Kardec encontrou, ou melhor, que o Espiritismo, né, a doutrina espírita encontrou, foi que o Espiritismo, essa comunicação com os espíritos, levava à loucura. O desconhecido, ele assusta e acaba por despertar medo, insegurança em determinadas pessoas. E essas pessoas, para combaterem o que estaria ocasionando esse medo, em vez de estudarem para tentar entender esse novo, como fez Kardec e tantos outros, preferiram atacar esse novo, como se levando o espiritismo ao descrédito, ele deixaria de existir. Não adianta, porque a verdade não fica escondida debaixo ali do tapete. E eles acreditavam também que essas manifestações seriam devidas às ações dos maus espíritos, né, ou do diabo, como eles falavam, com o objetivo de minar, né, as bases do cristianismo e fazer as almas dos homens, né, dos seres humanos, se perderem. Então, é muita superstição, não entende e ainda dá os adjetivos que acham que devem. Espíritos maus, só espíritos maus, objetivo de minar o cristianismo, né, a base do cristianismo, e com o único objetivo que é de fazer todo mundo ir para o inferno no final. Resumindo, era isso. Porque eles afirmavam que, embora não pudessem ser puramente atribuídos à má-fé, né, porque alguns achavam que era má-fé e outros não, essas comunicações, que as manifestações espíritas seriam frutos de mentes desequilibradas. E aí essas pessoas não levavam em consideração que os primeiros espíritas eram intelectuais, muito conhecidos da época, pessoas com um grau de instrução e moral elevados. E eles não captaram esse detalhe, os captaram, deixaram escondidinho para poder falar, né, o que pensavam. E o Livro dos Médiuns, no capítulo 4, fala que alguns até concordavam que, por de lado essa suspeita de embuste, de trapaça, mas continuavam afirmando que os que não se iludem são iludidos, ou seja, aqueles que não fazem de má fé, que iludem, são iludidos porque acreditam naquilo que não é uma verdade, né? Que é uma falsa verdade. Eles afirmavam simplesmente que os que creem nessas comunicações eram espíritos loucos, simplesmente eram loucos. E a mediunidade, ela poderia produzir uma loucura, né? Alguém que não tem se tornar louco porque desenvolveu a mediunidade? É uma das perguntas que Kardec faz aos espíritos. E eles respondem que não. Se já não houver predisposição para isso, a mediunidade não vai produzir nenhuma loucura, não vai levar ninguém a nenhuma loucura. Se a pessoa já não tiver esse genezinho da loucura dentro de si. Porque todas as grandes preocupações descontroladas do espírito podem ocasionar loucura. Se a pessoa já tem o germezinho da loucura dentro de si e a pessoa acaba passando por um descontrole, independente de qual área seja nas ciências, seja nas artes, ou até mesmo na religião, não necessariamente na doutrina espírita, mas em qualquer religião, pode sim isso ser aquele gatilho para desencadear aquele germenzinho que estava ali, quietinho, tranquilinho, que poderia passar a encarnação inteira sem ser mexido, sem desenvolver, e acaba ocasionando ou um aborrecimento muito grande que a pessoa não consegue controlar e acaba acionando esse gatilho. Então, o espiritismo, qualquer outra religião, não levam ninguém à loucura, a não ser que essa pessoa esteja descontrolada e já tenha esse germe. E aí não é exclusividade de religião, porque as artes podem levar, como vários exemplos na história, a ciência também pode levar, como qualquer outra coisa pode levar. O fanatismo, né?
e aí acaba entrando por um rumo que não é bem bacana. Porque a loucura, ela tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, que torna o indivíduo mais suscetível a ela do que as pessoas que não têm. Então, quando perdemos o controle dos nossos pensamentos e acabamos por fixar, né, ter aquela ideia fixa, seja ela qual for, né, e a gente até tem esse termo que estou ficando louco de tanto pensar, nós não temos esse termo? E fica mesmo, com aquela monoideia ali, fixando, e vai atraindo irmãozinhos menos esclarecidos que ficam em volta também atiçando. Então, tem que ter muito cuidado para administrar os nossos pensamentos. E esses pensamentos, eles podem ser em relação a qualquer coisa também. A poder, a fama, ao dinheiro, às artes, à ciência, à maternidade e também à religião. Então, esse fanatismo, né, essa coisa, essa monoideia descontrolada, isso sim pode causar a loucura se a pessoa já tiver essa predisposição orgânica. E o espiritismo, ao invés de ser causador da loucura, na verdade, é a sua grande prevenção, porque através dos princípios que a doutrina traz, o ser humano ele consegue manter a fé em Deus, a calma, a resignação, ampliar o seu horizonte, ampliar o seu olhar. A doutrina tem uma imagem que eu gosto muito, é como se você estivesse ou debaixo da montanha olhando para cima e vendo aquele negócio enorme, ou você estando em cima da montanha e enxergando tudo. E isso é muito importante, a doutrina faz isso com a gente, amplia os nossos olhares, né? As nossas percepções. E isso tudo com resignação a todas as circunstâncias que nos são desfavoráveis, né? A esses percalços que todo mundo tem, as intempéries da vida que todos nós passamos. E isso, essa fé, essa resignação, essa paz que o Espiritismo nos traz, nos afasta desse desânimo, do desespero e da loucura. A doutrina, ela é confortadora. E eu digo que ela é confortadora porque ela é esclarecedora. Então, ela traz o conforto através do esclarecimento. E isso nos livra da loucura, do desespero. O verdadeiro espírita, ele vê as coisas do mundo material de uma forma mais tranquila, né? Assim, com mais pé no chão. E consegue também perceber que essas intempéries da vida são simplesmente instrumentos didáticos do Pai, para que nós possamos aprender e lapidar o nosso espírito. Não somos vítimas, nós somos protagonistas das nossas vidas, das nossas histórias. O número das pessoas que os ensinamentos dessa bendita doutrina têm salvado do desespero, da angústia, é enorme. E no lugar desses sentimentos tão devastadores, a doutrina ela implanta a consolação, a esperança, a calma, que só a resignação e a fé em Deus nos trazem. E a doutrina mostra a realidade das coisas, não coloca pano quente. E com isso neutraliza também esses efeitos funestos de um temor exagerado. Olha, você está passando por isso porque é lei de causa e efeito, e se você fizer melhor agora, um melhor plantio, vai ter uma melhor colheita no futuro. Então, coloca nas nossas mãos a solução. E alguns até admitiam na época de Kardec que os fenômenos materiais e morais, mas não levavam em consideração que teria ali espíritos ali no meio. Ou seja, afirmavam que era puro magnetismo, que aqueles fenômenos que aconteciam, as mesas realmente geravam, né? Isso foi provado, então aquilo ali era magnetismo e não tinha influência dos espíritos. E certas comunicações do médium, eles são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos e às próprias opiniões, tanto do médium quanto dos frequentadores. Chico Xavier, uma pessoa que tinha pouca instrução e escrevia poemas, escrevia romances inteiros, né, livros inteiros, e de um português perfeito, né, de línguas até que ele nem conhecia. Então, e aí se percebe que é além, é algo que vem de fora.
E aí se pergunta, né, onde os médios foram buscar uma doutrina que não existia na cabeça de ninguém, já que se fosse só o magnetismo tivesse influência dos espíritos. Com milhares de médios espalhados por todo o planeta e que jamais se viram que transmitiram a mesma mensagem, porque esse foi o trabalho de Kardec. E como dizia o nosso querido Chico, o telefone, ele toca de lá para cá. E ele toca e nós temos que ter esse canal aberto, a sintonia, para que nós possamos receber essas mensagens da melhor forma possível e conseguir interpretá-las também da forma correta e assim poder usá-las e poder compartilhá-las da melhor forma possível. Zé Mauro. Bom, vamos então ao livro da Manjedoura e Emaús, da Manjedoura a Emaús, que eu citei, de Wesley Caldeira, edição da FEB, o capítulo As Discípulas. Ele fala aí das mulheres que acompanharam Jesus e como Jesus respeitou as mulheres tanto quanto os homens. Por isso, está dentro do nosso conteúdo, do nosso estudo aqui. A primeira citação é a samaritana, aquela mulher que está no poço, sozinha, tirando água, e Jesus se dirige a ela e pede um pouco d'água, diz que estava com sede. E aí nós temos vários preconceitos, o político, o religioso, o racial, que era a briga entre judeus e samaritanos, nem se cruzavam na estrada, né? E a mulher sozinha, que não de forma nenhuma dirigir palavra a um homem. E Jesus se aproxima e ela diz a ele, judeu, eu não posso lhe dar água. E Jesus vai conversando, a gente não pode falar aqui o diálogo todo, e ela daqui a pouco já está chamando ele de senhor. Ele conversa mais um pouco, ela já está chamando ele de profeta. E no final do diálogo ela já está chamando de Messias. Veja que aquela mulher absorveu, percebeu a luz que existia naquele homem. Outras mulheres que o seguiram, né? Maria Madalena, que já citamos, Joana de Cusa, a sua mãe Maria, e várias do povo. Aquela multidão, a gente vê muitas mulheres naquelas multidões que acompanham Jesus, né? E um outro trecho interessante é na visita de Jesus ao amigo Lázaro, na sua casa, onde estavam as suas irmãs Marta e Maria, e mais algumas pessoas, e Jesus senta e começa a pregar, e Marta vai preparar uns afazeres na cozinha para servir aquelas pessoas, né? E o mestre está lá falando, daqui a pouco Marta chega e chama Maria. Maria, vem cá me ajudar a fazer as coisas. E Jesus olha para ela e diz, Marta, Maria escolheu o melhor, e isso não lhe será tirado. Maria estava ouvindo a pregação de Jesus, e isso vai para o seu coração, para o seu espírito, e é uma evolução, né? Nunca mais ela perderia. Bom, na questão 818, Kardec segue perguntando de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões. E naquela época existiam muito mais regiões que adotavam esse procedimento, né? Mas sabemos que ainda hoje encontramos em algumas culturas esse tipo de procedimento, né? Que a mulher ainda é considerada inferior. Existem lugares que ela não pode nem ir à escola estudar. E a espiritualidade nos diz que é um domínio injusto e cruel, e é uma consequência das instituições sociais, ou seja, é coisa de vocês, homens, aí, da organização de vocês. E nós não precisamos ir a países radicais, de culturas mais antigas. Nós vemos aqui no Brasil mesmo a presença ainda de muito uso da força, de querer a submissão da mulher, né? Hoje temos aí a tecnologia mostrando muita coisa que não víamos no passado, né? A informação chega de toda parte do mundo, e nós estamos vendo particularmente uma quantidade imensa de feminicídios, e o que levou à criação de delegacias especializadas, a Delegacia da Mulher, que na verdade é uma evolução, né? Para que nós entendamos que não é assim. Mas para esse caso de feminicídio, eu tenho uma frase que eu li que é muito interessante, que diz assim: só existe o argumento da força quando se perde a força do argumento. E isso acontece algumas vezes, não só nesse caso, mas a gente ainda sofre muito com isso. Bom, na 819, Kardec pergunta
qual a finalidade da mulher ser mais fraca fisicamente que o homem. Veja que ainda existia essa ideia, né? Nós devemos lembrar que lá nos tempos primitivos, né, nós vivemos mundos, né, bastante primitivos, e lá atrás o homem era o mais forte, era o homem em relação à mulher. O homem hoje é bem mais fraco que naquela época e a mulher é bem mais forte do que era. Porque naqueles tempos o homem tinha que sair para caçar, para buscar alimentos, sem vestimentas adequadas, né? Coisa que nós não resistiríamos a isso hoje. E, ao mesmo tempo, alguém tinha que cuidar daquela fogueira na caverna para não deixar apagar, né? Das crianças, se houvessem crianças. Então, isso ficava mais no encargo da mulher. Não existia micro-ondas naquela época, né? Então, vem de toda essa cultura, né, que nós vivemos no passado, e a gente traz isso, muitos de nós ainda. Se nós fôssemos viver como aqueles homens hoje, estaríamos sem enfrentar aquilo que eles enfrentavam. Já a mulher de hoje, ela é bem mais forte, como eu disse, porque ela já não precisa se dedicar tanto àqueles cuidados. Hoje nós temos muitos recursos, né, e ao longo do tempo a mulher vem conquistando o seu espaço, né? As sociedades vêm se transformando de forma que a mulher hoje trabalha, disputa com o homem em igualdade em espaços variados, né? A menos dessas culturas que já citamos aqui. E, em seguida, Kardec pergunta, então, sobre essa debilidade física da mulher, se isso não as colocava na dependência, de certa forma, do homem. E, mais uma vez, a espiritualidade inteligentemente, claro, responde, naquela época, algo que entendemos hoje também. Deus deu a força a uns para proteger o mais fraco e não para escravizá-lo. Eles não dizem deu força ao homem para proteger a mulher, deu força a uns. Então a gente entende hoje que o mais forte deve proteger o mais fraco. Seja um homem proteger a mulher, seja a mulher proteger o homem proteger outro homem, mulher proteger outra mulher, desde que o mais forte entenda, é a base do amor ao próximo, que ele precisa proteger o mais fraco. E, na verdade, nós temos que observar que a mulher, por exemplo, no momento que faz a maior diferença entre o homem e a mulher, e que causa a maior inveja em nós homens, é na concepção de uma nova vida. A mulher fica ali fragilizada, precisa de cuidados, ela vai se dedicar a cuidar daquele novo espírito reencarnado. Portanto, se Deus deu ao homem mais condição de força, como achávamos na época, né? Mas deu à mulher a sensibilidade para algumas funções delicadas, inclusive essa que chamamos de instinto materno, né? E aí vem a afirmativa dos espíritos na próxima pergunta feita por Kardec, se a função destinada pela natureza à mulher é tão importante quanto as conferidas ao homem. E eles nos dizem que é maior até do que aquelas conferidas ao homem, porque ela dá àquele ser que acaba de reencarnar as primeiras noções de vida. Ele depende exclusivamente da mulher, né? E como falamos aqui novamente, falando da maternidade. É muito interessante essa colocação da espiritualidade também. Ana Lu. Vamos lá. Vamos estudar agora a questão 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? E foi respondido que ele a pede e ditoso, feliz, se considera se a obtém. E a 572A. Pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Eu vou ampliar aqui a nossa interpretação nessa questão, porque a gente está falando aqui de espíritos mais evoluídos, mas eu lembrei que no livro Nosso Lar, nós temos uma questão que ela é muito interessante, e eu diria que ela tem uma maior identidade com a gente, que nós somos espíritos imperfeitos e ainda estamos aí galgando os nossos degraus. Então, no capítulo 14, o intitulado Elucidações de Clarencio,
O André Luiz, ele já está com aquela vontadezinha de voltar, de fazer alguma coisa. Ele já entendeu que ele chegou lá e que para ele evoluir, ele vai ter que se movimentar, vai ter que trabalhar. E ele tem essa audiência com o Clarencio, onde ele vai tentar pedir um trabalho para o Clarencio. É muito interessante essa conversa entre o André Luiz e o Clarencio. Então, eu queria trazer aqui, porque o André Luiz é um espírito, né? Ele está desencarnado, mas ele quer um trabalho não no orbe terrestre. Ele, na verdade, quer um trabalho lá na Polônia. Então, ele bastante assim, sem graça, né? Fala para o Clarencio assim: tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mestres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu a bênçãos da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Então, olha como esse espírito já compreendeu que ele precisa trabalhar para o seu próprio bem. E aí o Clarencio fala assim: já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na Terra. Até aí, as palavras dele eram um jato de conforto e esperança que eu recebia no coração com gestos confirmativos. O André Luiz escuta aquilo do Clarencio e fala: é exatamente isso, né? Mas o Clarencio vai explicar para ele, né? Eu prefiro ler, porque senão eu fico encurtando, e o Clarencio ele traz uma explicação que ela é valiosa para todos nós. Ele diz assim: convém notar que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Olha, um alerta para todos nós, desde já. Você foi médico na Terra, continua o Clarencio, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhes custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer dificuldades dos médicos pobres, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro dos quadros de trabalho a que Jesus o conduziu. Isso aqui é um alerta para todos nós que temos títulos de serviço hoje, aqui, encarnados, e muitas vezes não damos o devido valor. Muitas vezes falamos: eu queria ter outra profissão, porque a minha profissão paga muito mal, porque isso. A gente reclama. E olha que ele já está lá desencarnado, diante de um espírito mais evoluído, e o espírito evoluído vem elucidando o André Luiz. Essa conversa, ela não termina, né? Ela é imensa, eu não vou poder ler tudo aqui, mas em mais um trecho, o Clarencio, o André Luiz fica muito sem graça, né? Falar que reconhece, né, as observações do Clarencio, e o Clarencio fala para ele assim: contudo, é preciso convir que toda tarefa na Terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Então, muitas vezes, o que a gente está fazendo aqui, na nossa profissão, é algo que poderá ou não nos auxiliar a trabalhar no plano espiritual. Aí vai depender muito do que nós fizemos por aqui. Bem aproveitamos? Ou será que a gente não deu o devido valor? Fizemos como o André Luiz, desvirtuamos a nossa profissão. Então, não importa a sua profissão. Veja essa profissão como um serviço dos céus, que hoje você pode usar aqui na Terra, trabalhar a seu favor e em prol do próximo.
A questão 574 nos diz assim: qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Essa é fantástica, né? E eles nos dizem que há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade. Olha que interessante. Voluntária inutilidade. Ou seja, a pessoa se coloca naquele lugar, porque ela quer. E aí fica aqui uma reflexão. Quem não conhece aquele ser humaninho que não faz nada para ninguém, está sempre ocupado, está cansado, não tem condições de nada, mas ele sabe pedir. Irrita, deixa a gente indignado. Eu falo isso porque, lógico que eu já me deparei com essa situação e dá aquele nervosinho aqui no coração. Mas nós devemos lançar um olhar espiritual nesta situação e para esse irmão. E nós vamos concluir que esse irmão, essa irmã, eles são dignos de pena, de misericórdia. Pena não, né? Misericórdia. Porque é uma escolha da pessoa ser inútil. É o livre-arbítrio dela. E ela precisará, em algum momento, aprender a não viver para si, como nos é dito. Vamos lembrar que Deus não cria seres inúteis. Nós é que nos colocamos nessa inutilidade voluntária. Será que viver nesse vazio é prazeroso? Muitos dirão que sim, mas certamente não. Essas pessoas, elas vivem com um vazio no seu coração e ainda não descobriram a alegria de servir. Servir constitui alegria suprema e poucos compreendem isso. Jesus serviu até seu último suspiro. Deveríamos nos embriagar do serviço útil, pois devemos muito na obra do Criador. E não nos esqueçamos de que quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é porque lá nos aguarda alguma tarefa. Reflitamos. É para refletir. A melhoria moral orientada pelo Espiritismo, as orientações que essa bendita doutrina nos traz, elas se fundamentam no Evangelho de Jesus, nas leis do Pai. E sempre lembrando que o nosso modelo e guia, ou seja, o modelo e guia da humanidade, é Jesus. Nós não devemos eleger nenhum ser encarnado, assim como nós, imperfeitos, como modelo e guia. O nosso modelo e guia para o nosso desenvolvimento, que nós devemos almejar, é o Mestre amado. Para o ser humano, Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar. Deus nos ofereceu como mais perfeito modelo. Os seus ensinamentos são a mais pura expressão da sua lei. E então, rendamos-nos a esses ensinamentos do Mestre, aos ensinamentos espíritas, porque neles há uma perfeita harmonia com as leis divinas, e elas é que vão nos orientar, vão nos dar um norte. Eu digo sempre, né, que é uma seta em neon, apontando qual o caminho seguir, o caminho que vai nos levar ao Pai, que nos dá o passo a passo para esse caminho, o caminho da verdade e da vida. E rumo sempre ao aprendizado, ao crescimento, a Jesus e a Deus. Ou seja, a sairmos lá de simples ignorantes e nos tornarmos espíritos puros. Porque nós somos, sim, imperfeitos, mas nós somos perfectíveis. Jesus acredita em nós e espera por nós. Então, acreditemos também nós e façamos a nossa parte. Né, Mauro? Bem, a última questão do nosso bate-papo hoje é 822, onde Kardec conclui, então,
que os homens, sendo iguais às mulheres perante a lei de Deus, devem ser iguais também perante a lei dos homens. E eles respondem que esse é o primeiro princípio de justiça. Todos serem iguais, terem os mesmos direitos. E não fazer aos outros o que não quereis que os outros os façam, ou seja, amor ao próximo como a si mesmo, né? Seja homem ou mulher. Jesus, quando nos ensinou a amar ao próximo. E ele coloca, Kardec, um adendo nessa última questão, concluindo que para uma legislação ser perfeita, legislação humana, claro, né, que ele está falando aí, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. E eles seguem dizendo que nas leis humanas, os espíritos, né, seguem dizendo que todo privilégio concedido a um ou a outro somente, ou seja, só ao homem ou somente à mulher, é contrário à justiça. E a espiritualidade faz um comentário. Como eu falei lá no início, né, seus ensinamentos são sempre duradouros. E veja o que eles dizem. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. E é o que vemos hoje, né? Já a mulher hoje é bem mais emancipada, como falamos aqui, tem mais direitos, e tudo isso devido ao progresso da civilização, e eles já nos diziam isso lá naquela época. Então, irmãos, respeitemos-nos uns aos outros, independente de sexo, de etnia, de religião, de ideologia política. O respeito e o amor ao próximo deve existir sempre. Afinal, Jesus é nosso guia e modelo, respeitou a todos, e isso em tempos muito mais difíceis do que esses que já chegamos e vivemos hoje. Ana Lu. Bom, vamos finalizar com uma mensagem do André Luiz, que está logo no iniciozinho do nosso lar, e eu creio que ela é uma mensagem que nos faz pensar em como nós estamos caminhando, os nossos conceitos, o que a gente quer, como a gente também está utilizando o que a gente aprende na doutrina espírita. Ela nos diz assim, ela é conhecida de vocês com certeza. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Que nós possamos utilizar todos esses ensinamentos a nosso favor e a favor também daqueles nossos irmãos que ainda não despertaram. Que assim seja. Queridos amigos, espero que tenhamos conseguido trazer um pouquinho dessa grandeza que é esse livro dos Espíritos. Gustavo até colocou aqui, muito bem colocado, e eu vou recolocar no texto, aqui na tela. Aqui. Kardec frisou que o Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo, é a pedra angular do edifício. E realmente é. Então, estudar o Livro dos Espíritos nunca é demais. Ler, reler, estudar, reestudar, perder as contas, para ver se a gente consegue aprender um pouquinho mais. E isso é muito importante. Vamos lá dar um olá para os nossos amigos. Vamos lá. Maria Isabel, bem-vinda. Olá, Bela. Gustavo dizendo que terminou o curso, por isso que agora voltou, sentimos sua falta. Muito bom estar aqui. Cláudia Fernandes, gratidão por compartilhar conosco o conhecimento adquirido desta doutrina que tanto nos auxilia em nossa evolução. Verdade. Gratidão é nossa. Gustavo dizendo que vemos mulheres com ampla maioria em médios e de frequentadores das casas espíritas. Acho que são mais sensíveis. O Rossandro Klinge é que diz, né? Ele, não sou eu não, tá, gente? Que é só olhar assim na história e ver Lívia e Emmanuel. Quem é que estava ajudando quem?
E assim ele vai dando vários exemplos, né, de mulheres que encarnam para ajudar o ser humaninho, né, os homens. E é muito engraçado isso. A mãe de aí dá esse exemplo da mãe de André Luiz e André Luiz. Quem é que tem posição, Exatamente. qual a posição? E assim ele vai dando vários exemplos. Você morre de rir com ele. Regina, minha prima querida, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, Regina. E aí, Regina falando, sempre bom participar. Isso é muito bom. E é isso, queridos amigos. Zé Mauro, Ana Lu, querem falar alguma coisa? Sem Não, só eu considerações. quero agradecer. Oi? Sem considerações finais. Agradecer mais uma vez a presença de todos. E aí eu queria falar do meu amigo Samuel, que ele sempre assiste, mas ele não consegue deixar, tem alguma configuração que ele não consegue se acertar aqui, que não consegue deixar mensagem, mas depois ele sempre manda uma mensagenzinha. Então, é muito bom ter você sempre com a gente, Samuel. Um abraço, Samuel. Obrigada pela participação, Samuel. Vamos lá, encerrar com a nossa peça de agradecimento e encerramento. Zé Mauro, você faz para a gente? Sim. Vamos elevar nossos pensamentos, dar graças a Deus e a Jesus. E mais uma vez, muita gratidão ao Pai, querido Mestre Jesus, e aos nossos guias, que com certeza nos acompanharam no estudo. Quanta coisa pingou sobre nós em pingos de luz, que saibamos absorvê-los e o máximo deles possam ficar em nossos espíritos. Mas, Pai, perdoa aqueles que caem pelo chão, ainda não conseguimos absorver a todos. Mas continuaremos aqui e contando com a Tua misericórdia, o amor do Mestre, dos nossos guias e dos espíritos amigos. Obrigado a todos e que tenhamos uma boa noite e uma boa semana. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, até a próxima terça-feira, 19 horas, na Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Que todos vocês tenham uma semana abençoada. Beijos! Um beijo, Tchau, tchau. pessoal, e até a próxima semana. Tchau, tchau.